Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. No vídeo de hoje, vamos abordar o assunto que está na rede social. Aonde no início que começamos aqui, falamos sobre a live ao vivo que envolveu Eliseu Rodrigues e o pastor Leonardo. Ô meu amor, se eu não gostasse da Bíblia, se eu não amasse a palavra, eu prego uma hora, eu faço uma live de 40 pregando uma mensagem diferente, não é estudada em computador, tablet, Google, não. Mensagem totalmente diferente, revelada pelo Espírito. Então eu amo a palavra, você nunca vai me ver, nunca. E hoje vamos abordar uma outra etapa dessa história, aonde vamos falar também da esposa de Eliseu Rodrigues. Nós temos, para alguns que estão ameaçando o pastor Eliseu de chegar em qualquer outro lugar. E mais, Eliseu Rodrigues após a ameaça de não entrar no rio. Eu quero que você entenda isso. Eu vou pregar no Rio de Janeiro a hora que eu quiser. Não há homem que possa dizer não pregue isso ou você não entra no meu estado. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação para receber vídeos novos atualizados e que Deus nos abençoe. E ele disse, eu vou a hora que quiser. Amados irmãos, na terça-feira do dia 14, em uma live acompanhado por mais de 20.000 pessoas, nós vimos aqui a polêmica envolvendo os dois pastores. Não é verdade? A cantora Luana Rodrigues, esposa do pastor Eliseu Rodrigues, registrou um boletim de ocorrência após a ameaça recebida de um homem que se dizia pastor do Rio de Janeiro contra o seu marido. Após o bate-boca envolvendo Eliseu e o pastor da igreja pentecostal Tempo de Milagre, IPDM, Leonardo Salles, houve uma grande repercussão nas redes sociais. Foi quando Carlos Fare, que se da igreja ficou como pastor e pregador da igreja Nova de Deus, se manifestou em um vídeo polêmico em suas redes sociais. Que nem no Rio de Janeiro ele pisa mais. Eu não estou falando de igreja não, tá? Ele não pisa no estado do Rio de Janeiro. Ele sabe disso. É que Carlos resolveu sair em defesa de Leonardo Salles. Mas Eliseu Rodrigues, após ser questionado por um seguidor que pergunta o que ele achou do debate entre Eliseu e Leonardo. Além disso, desafiou o pastor da Assembleia, o pastor assembleano, dizendo que se fosse citado por Eliseu, ele nem entraria no estado do Rio de Janeiro. E continua a polêmica, e continua dizendo, eu quero ver ele ser homem de verdade, honrar as calças que ele veste. Falou, falar meu nome, que nem no Rio de Janeiro Eliseu não pisa. Mas eu não estou falando da igreja. Ele não pisa no estado do Rio de Janeiro, disse Carlos.
E mais, segundo o portal Cristão Também Pensa, Luana Rodrigues teria se preocupado com a mensagem e contou que passou mal na noite anterior em um vídeo publicado por ela nas redes sociais. Luana mandou um recado ao pastor Carlos, dizendo: para toda a ameaça tem consequência, disse ela ao lado do seu marido. Mas ainda no vídeo, Eliseu Rodrigues afirma que chegou a enviar uma mensagem para Warren no Instagram, mas ainda não se sabe o desfecho da mensagem. Vejam um trecho do vídeo. Brincadeira tem limite, tá bom? Nós respeitamos, amamos vocês. Realmente o meu esposo ele tem um temperamento mais forte que o meu, porém, em respeito aos nossos filhos, à nossa igreja, ao nosso ministério, eu vou dizer pra vocês, a ameaça, sim, a ameaça é crime. Então, cuidado. Peça perdão, se tem muita gente aí, ó, é porque, amor, tem muita gente que falou, você não tem medo de pegar seus filhos? E é uma coisa que eu já tive que ir na escola, onde meu filho estuda, pra dizer que quem tá autorizado a pegar meus filhos são pessoas da nossa família. Porque já aconteceu de chegarem lá e pra tentar pegar o Eliseu Filho em nosso nome. Então, para que isso não venha acontecer, porque realmente, eu sei que até aqui, o Senhor tem nos dado um reconhecimento saudável. Nós podemos ir e vir. Mas ontem eu me deitei e eu comecei a perder o sono e eu falava com o Senhor, Senhor, como é que vai ser de agora em diante? Porque assim, o meu esposo ele já tem um reconhecimento para a glória e honra do Senhor Jesus, porque é pregador do Evangelho e o Evangelho deve ser pregado aos 4 cantos da nação. Porém, a preocupação de esposa também permanece. Agora o meu esposo está sendo ameaçado. Se você pisar em tal lugar, se você vier sozinho. Então o meu esposo, licença, o meu esposo não é do pastor que anda acompanhado. Ontem eu disse para ele, meu bem, por que você não leva alguém? E a resposta que eu tive, não tem nada combinado aqui. É o Espírito Santo dizendo para muita gente que não conhece o pastor Eliseu de dentro da minha casa. Ele disse para mim, amor, eu não vou levar ninguém, porque isso vai sair do bolso da igreja. Gera despesa. Isso vai gerar despesa para a igreja. E eu, graças a Deus, o Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me dado, eu posso ir e você tem me abençoado até aqui. Então, o que vocês não conhecem sobre o pastor Eliseu, enquanto muitos estão julgando sem conhecer de dentro de casa, a resposta que eu tive foi, para que não gere despesa para a igreja, eu preferi só. Mas ele vai, debaixo de muita intercessão, debaixo de muita oração, mas ele também, além de ser homem de Deus, ele é homem. E com homem não se brinca. Então eu peço para os irmãos, vigiem. Satanás, ele não está preso, pelo contrário, está solto, está usando muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração que está fazendo a diferença, que sabe separar e equilibrar as coisas, como ele já disse. São perfis, o meu perfil está sendo atacado. Graças a Deus nós pegamos do limão e fizemos a limonada, porque a sabedoria ela tem que vir junto com a inteligência, é um dom que Deus está dando para nós. Todo viciado vai defender seu traficante. Então, eu te peço, você que é mãe, você que tem sua família, o jornal tá aí. Eu não ligo a minha televisão para ler jornal, porque se ligar, vocês já sabem que até dentro da igreja tá tendo escândalo. Dentro da igreja estão pessoas também que estão fazendo muita maldade. E eu não quero dizer que aquelas pessoas que estão ameaçando a gente faz parte do reino de Deus, porque certamente não fazem. Então, já estão perdoados, mas eu preciso passar os nomes para o nosso advogado. É necessário. Pastor Eliseu não é apenas pastor. Ele é esposo, ele é filho, ele é pai, tá? Então eu peço a vocês um pouquinho mais de respeito. Vocês não estão vendo os seguidores do Eliseu indo em perfil alheios para xingar ou denigrir, pelo contrário. Só mandar ler a Bíblia. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, né? Mas isso já veio lá, né, de trás. Então eu peço perdão em questão de se alguém tem se escandalizado, mas é o que a gente tem tentado aqui equilibrar. Nós já reconhecemos onde o meu bem errou. Na questão, quando mandou ele calar a boca, foi uma coisa corrigida, mas nas outras questões já é particular dele. Então, é só abrir a Bíblia, não abre. Isso.
Então, gente, vamos vigiar em nome de Jesus. Eliseu Rodrigues, após a ameaça. É que o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Eliseu Rodrigues, responde o pastor Carlos Varen, após ele ser ameaçado por ele de não pisar mais no Rio de Janeiro. Eliseu respondeu ao pastor, dizendo que ninguém poderia impedi-lo de pregar num estado. Mas, em um vídeo publicado neste domingo, dia 19, Eliseu dizia que teve uma satisfação aos seus seguidores após o bate-boca que teve nas últimas semanas com o pastor Leonardo Salles. Ele diz, em primeiro lugar, o pastor afirmou que não iria pedir perdão. Isso porque, segundo ele, não se arrependia de nada que tinha dito naquele discurso. Em segundo lugar, Rodrigues afirmou que foi sim. Em segundo lugar, Eliseu Rodrigues, ele afirma que vai sim pisar no Rio de Janeiro para pregar, aonde diz, eu vou pregar na hora que eu quiser. E mais, não há homem que possa dizer, ei, não prega isso, ou você não entra no meu estado. Ele disse, eu vou pregar no Rio de Janeiro. E diz, onde a igreja do Senhor precisar de mim, eu estarei disposto de mim. Eu estarei lá, disse ele. E, por fim, Eliseu afirmou que não iria na delegacia, conforme foi amplamente divulgado pela imprensa. Vamos ver o vídeo. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Atos, capítulo de número 10. Pedro, Pastor Elvis, abraço, amigo. Pedro é chamado pelo Espírito Santo a pregar para um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana. Ele era um gentil, Pedro era judeu. Pedro tinha uma preferência pelos irmãos judeus. Paulo até diz que o mesmo Deus que operava em Pedro, paz e irmã Dília, o mesmo Deus que operava eficazmente em Pedro para o alcance dos judeus, também operava em Paulo para o alcance dos gentios. Eu estou no hotel em Porto Alegre. Foquem, por favor, no texto. E Pedro foi à casa de Cornélio, sendo um gentil. É o início da igreja, é a igreja primitiva porque aqui é no início. E Pedro, judeu, pregou na casa desse gentil. Quando Pedro acaba de exercer esse ministério na casa do gentil,
ou seja, de alguém que não era judeu. O capítulo 11 diz que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também, chegou lá a notícia que os gentios, os que não eram judeus, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os que eram judeus, o interrogaram: entraste na casa de gentios, Pedro, e comeste com eles? Você percebe isso no capítulo 10, a resistência que Pedro tem com os gentios, com os costumes alimentícios dos gentios. Aí perguntaram para Pedro: você entrou na casa de pessoas que não são circuncidadas como nós, Pedro? Aí Pedro, a partir do versículo 4, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Pedro se dedicou a explicar, desde o chamado no capítulo 10, que o Espírito Santo lhe fez para pregar na casa de Cornélio. E Pedro vai começar a dar uma satisfação para a igreja reunida, desde o versículo 5 até o versículo 18. Ele chega na casa de Cornélio e ele está contando que foi bem recebido na casa de Cornélio. Aí no versículo 15 ele diz: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles do mesmo jeito que caiu sobre nós no princípio. Perceba que Pedro, para falar que o que aconteceu na casa de Cornélio foi verdade, Pedro baseia o acontecimento na experiência de Atos 2. Olha que legal. Olha o que ele diz: aconteceu com eles como também aconteceu conosco no princípio. Atos 11:15. Zé, esse é um dos métodos que você tem para verificar se um avivamento é verdadeiro, se um pregador está fazendo o correto, se a igreja está crescendo de modo correto. Compare com o princípio. Compare os pregadores de hoje com os pregadores do passado. Compare os profetas de hoje com os profetas do passado. Compare se a igreja hoje cuida do pobre, do órfão, da viúva, como a igreja do passado. Compare se a ação do Espírito Santo em alguns ambientes é igual aconteceu no passado. A base da justificação de Pedro, enquanto fala aos irmãos, eu senti que foi verdadeira a experiência na casa deles, porque aconteceu com eles do mesmo jeito que aconteceu com nós. Está no versículo 15. Aí ele se lembrou da palavra do Senhor, que havia prometido o batismo com o Espírito Santo. Pedro está dando uma satisfação à igreja do Senhor. Queridos, não se limitem. Olha esse comentário aí, gente. Queridos, não se limitem a vídeos editados, isolados de YouTube. Pastor Silas Malafaia pregou uma mensagem, eu não lembro o tema, acho que é quem você está ouvindo, mais ou menos assim. E ele fala que algumas pessoas são ensinadas por falsos profetas, outras pessoas são ensinadas pela internet. E ele fala várias vozes, vários tipos de fontes das quais ou pelas quais as pessoas se alimentam. Então eu quero aqui dar uma satisfação aos meus irmãos. Eu não vou pedir perdão daquilo do qual eu não me arrependo. Não vou.
Para você se arrepender menos, você tem que ter certeza do que fala. É tipo assim, quem menos fala, menos terá do que se arrepender. Quem mais sabe o que fala, menos necessidade terá de voltar atrás. Eu quero que você entenda isso. Eu vou pregar no Rio de Janeiro a hora que eu quiser. Não há homem que possa dizer, não pregue isso, ou você não entra no meu estado. Pastor Carlos Faré, ou Faré, tem H depois do nome dele. Eu vou pregar no Rio de Janeiro. Onde a igreja do Senhor precisar de mim, eu estarei lá e vou pregar. Terceiro ponto. Primeiro, não vou pedir perdão do que não me arrependo, pois para eu não me arrepender do que falo, eu tenho que ter certeza do que falo. Segundo ponto, eu vou pregar no Rio de Janeiro a hora que a igreja precisar de mim. Tendo tempo, tendo agenda, eu estou lá pregando no Rio de Janeiro. Terceiro, saiu um vídeo aí de uma live que eu fiz com a minha esposa. Eu a convidei a participar da live. E quem é casado sabe como as mulheres sentem o que acontece com seus maridos. E na hora que a Luana fala assim, nós vamos na delegacia, eu olhei para ela assim, quando ela falou que abriu o BO, porque não é o perfil dela. Como eu sei que a Luana assimila, ora e chora, tem coisas que eu não passo para ela. Mas, como hoje, né, é difícil não chegar. E aí ela só recebeu aquela palavra dura do pastor, que não falou como pastor, sobre a minha entrada no Rio. Ela se incomodou muito. Ela, como mãe, tendo 2 filhos, sabe que a gente anda, não todas as vezes, pois as igrejas não têm condições de pagar todas as passagens, e é cara mesmo, meus filhos têm que estudar, pelo menos o Eliseu filho. E essas mudanças de clima, mudanças de alimentação, mudança de hotel, não é legal para as crianças. Mas, sabendo que eu sempre estou com a minha esposa e meus filhos, ela disse, né? Aí eu olhei para ela, vocês percebem que eu assusto na hora, que não é o perfil dela. Nós vamos abrir o BO. E aí, eu falei para ela, amor, eu já estou conversando com ele. Eu estava ali puxando mais para a brincadeira para acalmá-la. Mas eu chamei o pastor aí várias vezes no Instagram. E ele apresenta os argumentos de defesa dele e eu apresento os meus argumentos, biblicamente falando. E assim, há discórdias, há discordâncias. E há também resultados de vídeos isolados, como eu acabei de falar aqui. Vocês não ficarem dependendo de vídeos isolados e editados, gente. Chega lá no meu Instagram e me pergunta. Tem um número da minha assessoria aqui no Instagram. O meu irmão é que faz a minha assessoria. Tá aí no meu Instagram. E ele, o pastor lá, que falou na emoção, que eu não iria, se eu falasse o nome dele, né, pastor Carlos Faré, dificilmente eu entraria no Rio. Ele acabou de ter um neném. Falei para minha esposa ontem, amor, eu vi um vídeo do pastor que eles foram para o hospital, acelerou o processo aí do nascimento do neném. Aí eu até comentei com o pastor, minha esposa ficou até preocupada quando eu falei para ela sobre o seu neném, que antecipou o nascimento. Ela ficou hiper preocupada. Amor, será que foi por causa do que eu falei e tal? Eu falei, não, meu amor, o jeito que ele falou, nós teríamos que reagir daquele modo, mas você não sabia que eu já estava conversando com ele. E assim, não vai ter nada de BO, não vai ter nada de delegacia. Eu não vou atrás de delegacia, nem a minha esposa. Ela falou aquilo, pois ela não sabia, pelo menos, né, ali na live, ela não sabia que ele era pastor. Conversei com ela depois. E ele tem que estar bem para estar ao lado da esposa dele, ele tem que estar bem para
cuidar do seu neném e da sua esposa que acabou de gerar agora. O homem pode fazer o mal a gente, mas somos nós que escolhemos se eles nos tornarão tão mal quanto eles. Isso eu falo em um modo geral. Irmãos, parem de me... Quando eu digo profeta de Pix, parece que tem uma turminha com seus profetas de estimação que os seguem e por eles são manipulados a tal ponto de terem preguiça de estender a mão, pegar um livro e abrir. Queridos, se eu ofereço o meu curso para você via cartão, via Pix, ou boleto, não sei como que a minha equipe do curso está fazendo aí com vocês, eu estudei para ensinar a vocês. Não, Jonathan, eu não vou esquecer, porque tá vendo, nem você esqueceu. Então eu tô aqui para falar com a igreja do Senhor. É com a igreja do Senhor. Eu estudei para te ensinar. Eu não vou te ensinar o que eu não sei. Eu não vou inventar nada e te pedir dinheiro por isso. Assim como qualquer curso que você fizer para adquirir a habilidade para transmitir conhecimento, e você paga por isso, para que eu te ensine habilidades teológicas. Teologia é uma arte e uma ciência. Envolve ciência de interpretação, homilia, postura no púlpito, oratória. Tudo isso é arte. Eu e alguns amigos, dentro do meu curso, te ensinamos. E te ensinamos porque nós temos que pagar as pessoas para que transmita o conhecimento até vocês. Então, queridos, há mais de 40 pessoas fazendo com que o meu curso chegue até você. É diferente de eu ficar oferecendo profecias via Pix. Envie Pix para quem você sentir desejo de ajudar. Não quer comprar o meu curso porque eu ofendi o seu profeta de estimação ou seus profetas. Tem cursos do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem cursos do pastor Augusto de Nicodemos. Tem cursos do Gutierrez Fernandes. Tem cursos do pastor Kenneth Terra, do pastor César Moisés. Tem curso lá no Instagram do Armínio Sincero. Tem cursos do pastor Reginaldo Martins. Tem curso do pastor Rodrigo Calça Lemos. Irmão, envie oferta para quem te ensina, para quem te ajuda a abrir as escrituras, para quem te ajuda a entender o que você não é capaz de entender, para quem te ajuda a crescer. Em breve vai ter o curso do Zé Bruno. Sim, tem a academia de pregadores. Tem o curso do pastor Ziel Gomes. O tio Pedro Espada aqui, vende e-books. Gente, invista seu dinheiro naquilo que é pão. Sim, tem o curso da Camila Barros, tem o curso da Helena Raquel. Estude. Pague para adquirir conhecimento. Não para sustentar profetas ostentadores. Adson Belo, tem curso do pastor Adson Belo. Tem curso do pastor Carvalho Júnior. Pronto, não compre o meu. Ficou tristinho com o que eu falei? Compre outros cursos. Mas se quiser estudar comigo, porque eu falo assim? Rodrigo Bibo, do Bibotalk. Ah, não gostei do seu perfil. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não há na Bíblia, pelo menos aqui agora eu não consigo lembrar, base para você que diz
Ah, olha o jeito que ele fala. É a minha personalidade. Eu creio pessoalmente, Zé Bruno, que Deus não vai anular a minha personalidade. Pelo Espírito eu terei domínio próprio, mas pelo Espírito eu também sentirei ira quando a palavra de Deus é desprezada. Então deixa eu falar, irmão, caráter Deus transforma. Caráter transformado é Roberto Cruvinel também tem cursos, pastor César Cavalcante também tem cursos. Irmão, eu tenho a minha personalidade, você tem a sua. É só você olhar para as Escrituras Sagradas. Olha esse exemplo aqui, Atos capítulo 1. Ah, pastor, por que você fala disso? Porque é o assunto atual, porque é assunto contemporâneo. Eu tenho que falar o assunto da minha geração. Tá demais esses falsos profetas. E eu não estou falando de um, não. Siga aí, ó. Tio Pedro Espada, tio Paulo Cajadada, siga Armínio Sincero, Jaspion do Mistério, Aranha Crente, Assembleanos de Valor. Você vai ver o tanto de falso profeta. É muito falso profeta. Isso não incomoda você? Atos capítulo 1. Olha aqui, irmãos. Depois de ser assunto aos céus, os discípulos foram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João. Só esses dois aqui. Gratidão a todos por assistir esse vídeo até aqui. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber vídeos novos.